Oi, gente, e primeiramente, bom dia. Sejam todos vocês muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo aqui para vocês um conteúdo muito bom. O vídeo de hoje a gente vai tratar sobre embriologia no caso dos seres humanos, né? Eu espero que todos vocês gostem. Se gostarem, não esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com os amigos de vocês e deixar o like, porque todas essas coisas elas me incentivam a continuar trazendo mais conteúdo, continuar trazendo mais vídeos, tá certo? Embriologia é um assunto que eu aposto que vai cair no vestibular da URCA de maneira tradicional, ou seja, de maneira bem profunda. É importante que vocês estudem, tá certo? Então é isso, essa é a minha contribuição com vocês. Eu espero que todos gostem. Falou e fui! Bem, gente, de início, o que é que nós vamos tratar? Nós vamos saber o que é embriologia. E embriologia, gente, o nome já diz embrio, ou seja, embrião, logia, estudo, o estudo do embrião. Só que quando a gente estuda, na realidade, a embriologia no nosso ensino médio, nós não vamos tão a fundo quanto no ensino superior, certo? Então eu vou apresentar aqui para vocês as coisas que eu realmente acredito que vão cair, que tem possibilidade de aparecer na prova da UFRGS, tá certo? Para que a gente possa conseguir entender, nós temos que saber primeiro que existem os diferentes tipos de ovos e os seus vitelos, certo? O que é vitelo? Vitelo é a parte nutritiva do ovo no caso, certo? E aí nós vamos ter quatro tipos de subdivisões, certo? Oligolécitos ou isolécitos, deixa eu aumentar a imagem aqui para que vocês possam ver. Oligolécitos ou isolécitos, eu até anotei ali igual. Gente, aqui eu vou trabalhar com vocês muitas fotos do meu livro, tá certo? Eu escaneei e coloquei para que vocês possam ter acesso a um material mais aprofundado, porque eu pesquisei na internet algumas artes, algumas coisas relacionadas e não achei. Então eu vou dando a explicação através da leitura das imagens, tá certo? Ovos oligolécitos ou isolécitos, óligo, sempre que você lembrar de oligo, significa pouco, certo? Ou normalmente, como ele colocou ali na outra simbologia, igual, certo? Os ovos oligolécitos eles possuem o vitelo, que é essa distribuição aqui amarelada, certo? Essa distribuição aqui amarelada, de maneira bem distribuída pelo citoplasma do ovócito, certo? Ovo com pouca quantidade de vitelo, com distribuição mais ou menos uniforme. Ele é encontrado em anfíoxos, mamíferos, placentários e animais tunicados como as acíndias, as acíndias, certo? Bem, gente, o que vocês podem entender desse tipo de ovo? Esse óvulo, ele é o que já é presente nos seres humanos, certo? Nas mulheres, no caso. Então é importante que a gente fixe a quantidade de vitelo e o tipo de desenvolvimento. Porque observem, gente, ele tem pouco vitelo. Um vitelo que é distribuído de maneira igual, mas que é pouco vitelo. O que a gente pode entender disso? Que esse embrião ele vai se desenvolver com o auxílio da sua mãe, como é o caso de nós seres mamíferos, como é o caso de nós animais placentários. Se fosse um animal, um ser vivo, que necessitasse de menos cuidado materno, ou seja, que ele não fosse ser nutrido pela sua mãe, logicamente ele teria mais vitelo. Por que que nós seres humanos temos pouco vitelo? E por que que esse vitelo ele é em uma quantidade reduzida? Porque justamente após poucos dias do nosso desenvolvimento embrionário, a mórula já fixa-se no endométrio, na cavidade uterina. Então, quando ocorre essa fixação, que a gente denomina de nidação, a partir daí o embrião já vai começar a receber anexos embrionários, que nós vamos estudar mais à frente, que vão auxiliá-lo em seu desenvolvimento, certo? Aqui nós temos heterolécitos ou mesolécitos.
Qual a característica desse ovo? É porque o polo vegetal, ou seja, a parte que contém deixa eu desenhar aqui. Essa parte aqui, ó, a parte que contém o vitelo, tá em branco. Deixa eu colocar outra caneta. A parte que contém o vitelo, ela é bem separada do polo animal, que é a parte que não contém o vitelo. Ou seja, você pode até associar hétero, diferente, meso, meio. Ou seja, é um polo vegetal que vem até o meio, heterolesto porque ambas as partes são diferentes. Ou seja, aqui em cima você não tem vitelo e aqui embaixo você tem a presença do vitelo, certo? Ovo que possui uma quantidade moderada de vitelo concentrado em uma região chamada polo vegetal, como eu já expliquei, a região inferior, certo? Do lado oposto ao polo vegetal localiza-se o polo animal, que é a que não possui vitelo, onde se inicia a segmentação. Esse tipo de ovo é encontrado em anfíbios, moluscos e anelídeos. Telolesto, sempre que você pensar em telo, você pensa em algo que vem até em cima, era assim que eu decorava, tá entendendo? Algo muito cheio que vem até em cima. Então, um ovo com uma grande quantidade de vitelo. E aí, sem ler a descrição, quais são os animais que vocês acham que possuem esse tipo de ovo? Logicamente, gente, se há muito nutriente, vocês têm que pensar assim: há muito nutriente. Então, qual animal que vai se desenvolver e vai necessitar desse muito nutriente? Porque ele não vai estar ligado à sua mãe. Então a lógica é justamente essa. Se há muito vitelo nesses ovos telolestos, é comum que nós os encontremos em ovos de répteis, ovos de aves, como por exemplo a galinha. O ovo da galinha é um ovo telolesto. Por quê? Porque ele tem uma quantidade exorbitante de proteínas, certo? Se eu não me engano, albumina, que vai ajudar durante o desenvolvimento do embrião, durante o desenvolvimento daquele ser vivo. Por quê? Por que que ele necessita ter muito vitelo? Olha aqui o tanto de vitelo. A lógica é, ele necessita ter muito vitelo porque ele não está se desenvolvendo junto com a sua mãe. Ele vai se desenvolver separado. Ainda que a galinha necessite, gente, se deitar por cima dos ovos, esquentar os ovos para que eles venham a eclodir, ela não vai nutrir eles. Ela não vai nutrir os seus filhotes. Então, eles vão depender durante os 21, 22 dias de desenvolvimento dentro do ovo, eles vão depender dessa proteína que está aqui presente, ok? E o ovo centrolesto é esse ovo aqui que possui o vitelo no centro, ou seja, no meio, não até a metade, mas ele possui o vitelo centralizado. E esse aqui ele é muito um tipo de óvulo que ele é um tipo de ovo que ele é encontrado nos insetos, certo? É muito comum durante o desenvolvimento embrionário dos insetos, tá certo? Agora aqui a gente vai passar para uma outra página que eu coloquei aqui para que vocês possam ver. Esse aqui é o desenvolvimento embrionário do ser humano. Nessa foto, a gente inicia com o ovo fertilizado. Ó, vamos fazer algumas edições aqui. A gente está iniciando com o ovo fertilizado. O que é o ovo fertilizado? O ovo fertilizado nada mais é do que a junção do óvulo. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Do óvulo. Aí eu vou desenhar aqui uma espécie de núcleo. Vocês me perdoem. E do espermatozoide. O espermatozoide é infinitamente menor do que o óvulo. Aqui a qualidade, a escala não está muito bem adequada, certo? Quando o espermatozoide romper todas as camadas de proteção do óvulo, zona pelúcida e afins, a sua membrana plasmática e afins, ele vai fecundar. Ele vai lançar o seu material genético que vai se fundir com o do ovócito 2, certo? Que aí então vai dar origem ao óvulo, ok? Então aqui nós temos o óvulo fertilizado, realmente, por quê? Porque o óvulo ele surge após a fecundação do espermatozoide e do ovócito secundário, certo? Em pouco tempo, nós vamos iniciar esse desenvolvimento embrionário. E a partir de sucessivas mitoses, gente, ó, isso aqui, ó,
esse processo a gente denomina de mitose. O que é uma mitose? É uma divisão celular na qual a célula se multiplica em outras células, ou seja, uma célula se divide em outras duas células com a mesma carga genética, com a mesma informação genética, tá certo? A gente pode dizer que são células iguais, se não houver nenhum contratempo, certo? Então, esse óvulo fertilizado, que a gente também chama de zigoto, anotem aí, que a gente também chama de zigoto, ele vai começar a se desenvolver. Esse processo ele ocorre por sucessivas mitoses, que também a gente pode denominar processo de segmentação ou clivagem. Eu vou anotar aqui só clivagem, tá certo? Ou seja, a partir de sucessivas clivagens, essa única célula ela vai começar a se dividir em várias outras, certo? Clivagem. Em várias outras. E de apenas uma célula, nós vamos evoluindo, 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 até chegar em estados mais avançados. O nome dessas estruturas aqui, o nome dessas células, a gente chama de blastômeros, certo? Por que blastômeros? É, é, a gente denomina de blastômeros por quê? Porque são células indiferenciadas. São células totipotentes, ou seja, que elas vão poder originar qualquer folheto, qualquer tecido embrionário. Elas não possuem nenhum tipo de diferenciação. A partir dessas células, nós vamos ter osso, nós vamos originar, que no caso são os osteócitos, nós vamos originar neurônios, vamos originar células da glia, vamos originar néfrons, vamos originar tecido do coração, vamos originar tecido pulmonar, alveolos, capilares sanguíneos. A partir dessas células, que são iguais, nós vamos ter o surgimento de outras células diferentes. Esse processo a gente denomina de diferenciação celular, ok? Então, aqui nós temos um estágio com 8 células. E aqui nós já temos um estágio de mórula. O que significa mórula? Mórula é porque ela lembra como se fosse uma amora, certo? Normalmente, essas coisas em anatomia, em ciência, elas são denominadas de acordo com um ponto de vista antigo, porque às vezes os cientistas, as pessoas, eles olhavam e diziam, esse osso aqui, ele parece com um arado. Então eles denominavam osso vomer, que é um osso craniano, tá entendendo? Porque ele tem a forma de um arado. Então, da mesma forma, a mórula. A mórula, ela é um aglomerado de células, como vocês podem ver aqui, maciça, certo? Como maciça? Se você fizer um corte aqui, ó, você conseguiria observar que não há uma cavidade. Ela é tipo uma bola de bilhar. Ela é completamente vazia. Ela não é fechada. Perdão, ela não é oca, ela não é vazia. Então, esse é o estado. O primeiro estado, ele é o estado de mórula. Certo? Aqui nós já vamos ter a anidação dessa estrutura, ou seja, a sua fixação no endométrio, que a gente denomina de nidação. Certo? Então, logo em seguida, nós vamos ter a próxima etapa, que aqui ele colocou como blastócito. Na realidade, aqui eu chamo de blástula, certo? Blastócitos são as células, essas células que se encontram aqui, ó. Esse aqui é um blastócito, um blastômero, tá entendendo? Mas essa etapa aqui, ó, é a etapa que a gente denomina de blástula. Eu não vou escrever porque senão vai ficar muito extenso. Blástula. Durante essa etapa de blástula, nós temos... Qual é a diferença que vocês conseguem perceber? Aqui, gente, tá vendo essa parte aqui, róseo, marrom, não sei. É como se fosse um corte. Então, vocês têm que perceber que agora, em relação à mórula, nós temos uma diferença. A mórula, ela é completamente preenchida. A blástula, não. A blástula, ela possui um espaço no seu interior. E esse espaço no seu interior é o que a gente chama de blastocele, certo? Que é essa cavidade interna da blástula que fica no seu interior. E é justamente o que diferencia
a blástula da mórula, certo? Na próxima etapa, eu vou pegar aqui outra foto que eu trouxe aqui para vocês. Essa daqui é a mesma. Eu vou pegar aqui outra foto que eu trouxe para vocês, que é dessa página, certo? Aqui nós temos, durante esse desenvolvimento embrionário, a mórula. Aqui nós temos a blástula. A blástula. Por que aqui é uma blástula? Vamos lá. É uma blástula porque tem blastocele, porque tem essa cavidade interior aqui. Aqui nós temos, e vocês têm que imaginar que isso aqui é um corte. Vocês estão vendo que essas células aqui elas estão muito bem cortadas? Então isso aqui era uma esfera que foi cortada. Durante a evolução dessa blástula, nós vamos ter esse movimento aqui. Esse movimento aqui, eu conheço ele por invaginação, certo? É uma invaginação desse tecido embrionário. Na realidade, desse tecido embrionário, não. Dessa glástula, que vai dar origem ao blastoporo, certo? Então, deixa eu terminar só de escrever aqui. Invaginação. Ó, que letra linda. Invaginação. Eu tenho que comprar uma mesinha. Pronto. Esse processo de invaginação é como se fosse uma entrada, não é como se fosse, é uma entrada de células a caminho da blastocele, certo? Esse orifício a gente denomina de arquêntero, certo? Que é essa entrada, na realidade, essa cavidade, a gente denomina de arquêntero. E essa entrada aqui é o que a gente chama de blastoporo. Ó, aqui ele já mostrou. Blastoporo. O interior da cavidade é o arquêntero, que é o que a gente denomina de intestino primitivo. Então, vocês anotem aí, arquêntero, intestino primitivo. O procedimento de entrada dessas células é a invaginação. E essa boquinha aqui, esse início aqui, é o que a gente chama de blastoporo. Existem dois tipos de desenvolvimento desse blastoporo, certo? Em nós, seres humanos, que somos deuterostômicos, o blastoporo ele origina primeiramente ao ânus, certo? E em outros animais, ele origina, que são os protostômicos, o blastoporo dá origem primeiro à boca. Quais são os animais que têm esse desenvolvimento? Desde quinidários, por exemplo, quinidários são protostômicos. Quinidários, nematelmintos, o filo dos moluscos, todos esses que são anteriores aos equinodermatos, com exceção dos poríferos, eles são protostômicos. E quais são os deuterostômicos? Poríferos nem folhetos embrionários têm. São os equinodermatos e nós que somos os cordados. Então, de todos os reinos animais, poríferos estão fora, porque eles não possuem folhetos embrionários. A partir de quinidários, até anteriormente aos equinodermatos, nós temos animais que são protostômicos, ou seja, que o blastoporo origina inicialmente a boca, e os equinodermatos e nós, que somos cordados, o blastoporo dá origem inicialmente ao ânus, ok? Esse folheto embrionário mais externo é o que a gente chama de ectoderme. Esse mais interno aqui, ele denominou de endoderme, e é justamente isso. Aqui nós temos dois folhetos embrionários. Por quê? Porque ele colocou aqui, ó, animais diblásticos. Então, essa parte aqui de cima, ela se refere aos animais diblásticos. Quem são esses animais diblásticos? São os quinidários, certo? Os poríferos, eles não possuem tecidos, e os animais diblásticos que existem são basicamente os quinidários, certo? Que a gente conhece basicamente aquela água-viva, né? Que pertence ao grupo desses animais que são diblásticos. Por que eles são diblásticos? Porque eles possuem apenas dois folhetos embrionários, que é a endoderme e a ectoderme, certo? Animais triblásticos, eles estão presentes a partir dos plateumintos, adiante, até os cordados. E eles dão origem, gente, e eles são originários, gente, eles possuem esses três folhetos embrionários. Eles possuem endoderme, como vocês veem aqui, eles possuem a mesoderme
e possui a ectoderme. Agora sim, esses 3 folhetos embrionários, eles vão dar origem a N coisas no nosso organismo. Porque assim, todos nós somos originários a partir dessas estruturas. Todos nós viemos algum dia, ou fomos algum dia, né? Uma blástula. Nesse caso aqui, uma glástula, nós já fomos. A partir dessa foto que nós podemos observar aqui. E a partir desses 3 folhetos embrionários, nós desenvolvemos todas as outras células. Isso daqui é um processo de diferenciação, porque até aqui nós só tínhamos um tipo de célula. A partir daqui, nós já temos outros tecidos de células, outros tipos de células. Então, essa diferenciação em ectoderme, mesoderme e endoderme, ela vai originar os outros tecidos do nosso corpo. E aí vocês podem até inclusive anotar. Ó, a ectoderme, por exemplo, que é essa daqui mais externa, essa de fora, essa azul, ela vai dar origem àquilo que é mais externo no nosso corpo. Como, por exemplo, o tecido nervoso, que eu vou já explicar para vocês, mas ela vai dar origem às coisas mais externas, como, por exemplo, o tecido epitelial e os seus anexos, pelos, unhas, glândulas sudoríparas, glândulas sebáceas, certo? E ao tecido nervoso. O tecido nervoso, quando for no período de neuro, e ao sistema nervoso, quando for na neurula, porque são mórula, blástula, glástula, neurula. Quando for na etapa de neurula, vocês vão entender melhor por que dá origem ao sistema nervoso, mesmo o sistema nervoso sendo interno, tá bom? Logo em seguida, nós temos a mesoderme. A mesoderme que é essa camadinha aqui, ó, intermediária, que está de amarelo queimado, certo? Essa mesoderme, ela vai dar origem a basicamente vários tecidos, mas eu costumo lembrar que ela vai dar origem ao que é intermediário, ou seja, ela vai dar origem à derme, não à epiderme. A epiderme quem dá origem é a ectoderme. Mas a mesoderme vai dar origem à derme, ao sistema muscular, ao sistema esquelético, ao cardiovascular, ao uretrogenital, certo? Então, aquilo que há de intermediário, principalmente tecidos conjuntivos, a mesoderme vai dar origem a eles. E a endoderme, que é essa daqui mais... Essa daqui... Gente, perdão. Essa daqui é a mesoderme, certo? E essa daqui é a endoderme, ok? A endoderme, que é a mais interna do nosso corpo, ela vai dar origem ao aquilo que é mais interno, ou seja, ela vai dar origem ao revestimento interno do nosso organismo. Ela vai dar origem ao revestimento interno de órgãos como, por exemplo, a bexiga. A bexiga tem um epitélio no seu interior, um epitélio de transição, que ele é extremamente eficiente. E ele está no interior da bexiga, ou seja, ele está voltado para a luz daquele órgão, certo? Essas partes mais internas do nosso corpo, elas vão ser originárias a partir da endoderme, ok? Glândulas como, por exemplo, as salivares e os revestimentos internos dos nossos órgãos, o revestimento interno do intestino, do estômago e afins, ok? Então, dando continuidade. Agora a gente vai para essa fase aqui, que é a fase de neurula. E eu acho que vocês vão gostar. Aqui nós temos uma glástula, que é, como vocês podem observar, ela ainda não possui os 3 folhetos embrionários. Aqui a gente só tem ectoderme e mais interiormente aqui, ó, a mesoderme, perdão, a ectoderme mais exteriormente e mais interiormente a mesoderme. Agora aqui, ó, a gente já vai ter a diferenciação. A gente tem a mesoderme, tem a endoderme e tem a ectoderme em azulzinho, certo? Aqui é muito importante que a gente saiba o que está acontecendo. Vocês têm que ver isso daqui como se fosse nós, como se fosse um ser vivo, como se fosse um ser humano. Durante esse desenvolvimento aqui, esses tecidos que estão muito bem distribuídos, eles vão começar algumas divisões.
uma dessas estruturas que vai surgir é essa daqui, ó, a notocorda. A notocorda ela é como se fosse um bastão. Então vocês imaginam que está aqui a notocorda e ela vai até atrás. Ela é um bastão que designa o eixo crânio-caudal no embrião. Ou seja, ela vai designar onde é a parte do crânio, onde é a parte superior e onde é a parte inferior, que é a cauda. Durante esse desenvolvimento, a notocorda, que é originária a partir da mesoderme, por isso que a notocorda não faz parte do sistema nervoso, na realidade, em seres humanos como nós, a notocorda nem existe mais, ela some ao longo da vida, mas ela é extremamente essencial nessa fase inicial. Por quê? Porque essa notocorda, ela incentiva uma invaginação desse tecido, que é a ectoderme, que é esse tecido mais externo. E essa invaginação, ela entra, ou seja, é uma entrada de tecido até formar o tubo neural. Existem várias fases. A primeira, uma entrada dessa ectoderme, formando a placa neural, como ele pôs aqui. Depois essa placa neural se espessa e começa a dar origem ao sulco neural, ou fissura neural. Após isso, essa fissura neural começa a se espessar mais ainda e vai dar origem à goteira neural. E essa goteira neural, após se fechar as suas duas pontas, ela dá origem ao tubo neural. Esse tubo neural, ele vai sofrer ainda mais desenvolvimento, mais diferenciações e vai dar origem ao nosso sistema nervoso, certo? Que é o sistema nervoso central, basicamente representado por encéfalo e medula espinhal, e o sistema nervoso periférico, que são os nervos, os gânglios nervosos e os neurônios sensitivos e motores, certo? Então, esse é o desenvolvimento da neurula, ok? Então, nós temos mórula, porque se parece com uma amora, é completamente maciça. Glástula, ela é mórula, blástula, perdão. A blástula, ela já é diferente da mórula, por quê? Porque ela possui uma cavidade, ela possui a blastocele. Glástula, durante o período de glástula, nós vamos ter que começar a diferenciação dos tecidos, ou seja, o surgimento da ectoderme, da endoderme e da mesoderme. E após esse período de glástula, nós vamos ter o surgimento da neurula, certo? Que é basicamente a invaginação da ectoderme, a formação da notocorda, o designamento do eixo cefalocaudal, aí a formação da placa neural, do sulco neural, da goteira neural, tubo neural e o desenvolvimento desse embrião. Aqui nós temos um animal que é considerado celomado. Por que ele é considerado celomado? Porque a mesoderme, que é esse tecido vermelho, ele reveste completamente a cavidade, essa cavidade que é o celoma desse indivíduo, certo? Quando essa mesoderme ela reveste completamente, como é no caso de nós seres humanos, nós denominamos de um animal que é celomado, porque ele possui a mesoderme revestindo completamente o seu celoma. Quando ele possui mesoderme, mas essa mesoderme não reveste completamente o seu celoma, nós denominamos pseudocelomado, que é o caso dos nemateumintes, que são os vermes que a gente conhece. E quando eles possuem mesoderme, e quando eles não possuem, e quando eles possuem a mesoderme, só que essa mesoderme ela está completamente massiva no seu interior, ou seja, não tem celoma, nós denominamos de acelomados, que é o principal caso conhecido são os plateumintos, como por exemplo as planárias, certo? Acelomados, plateumintos, pseudocelomados, nemateumintos, e os celomados são todos os outros, incluindo nós, seres humanos. Aqui eu trouxe mais outras imagens para que vocês possam ver. Ó. Aqui nós temos uma neurula. Aqui as estruturas que eu citei para vocês. Ó. O tubo neural, que se desenvolve posteriormente à notocorda, certo? O celoma, que é essa cavidade interna, o intestino primitivo, que a gente chama de arquêntero, espancopleura, que é esse tecido,
que fica entre esses dois folhetos embrionários, somatopleura, que é esse tecido que fica também entre esses outros dois folhetos embrionários. Aqui nós temos mesoderme e ectoderme, e interiormente a endoderme. Então, gente, é fácil de aprender, é fácil de decorar. O que eu digo para que vocês foquem, voltem e revisem nessa aula são os tipos de óvulos, certo? São os tipos de ovos. Se é oligolesto, se é telolesto, se é mesolesto, se é centrolesto, ok? Outra coisa que eu digo para que vocês revisem é o desenvolvimento embrionário e também saber quais animais são diblásticos, quinidários, quais animais são triblásticos, a partir dos quinidários, cordados, moluscos, equinodermatas, hematelmintos, são todos triblásticos. Quais não possuem folhetos embrionários, certo? Os poríferos. Então a gente tem que ter esse conhecimento, porque a URCA é uma prova muito tradicional. Então eu não duvido nada deles. Tá bom? E aqui eu também separei essa imagem bem bonitinha, que ela possui uma gástrula, certo? Na realidade, aqui essa gástrula ela está completamente circular, ela não tem as células, mas se você fizer um corte, por ser uma glástula, qual é a característica dela? Ela vai ter a glastocélula, ela vai ter um espaço interior que já se iniciou o desenvolvimento dos tecidos. Então aqui ela tem 3 folhetos embrionários, se for de um animal triblástico, certo? Então a gente tem aqui a neurulação, ó, a formação da placa neural, como eu citei para vocês, a placa neural, e aqui a gente tem a mesoderme, certo? Essa formação, deixa eu riscar aqui, ó. Essa formação da placa neural, ela começa anteriormente à mesoderme. Logo em seguida, nós vamos ter a goteira neural. Em alguns livros, como os livros que eu estudo, ele coloca aqui entre essas duas faixas uma questão que é o sulco neural, que vai ser mais ou menos assim, ó. É esse espaço aqui que vai ser a continuação da invaginação dessa ectoderme para o interior do corpo desse embrião, tá bom? Essa daqui é o sulco neural e aqui é a goteira neural. Vocês podem perceber que é como se fosse uma gota, né? Ó. Faz aqui o prolongamento, ó. É como se fosse uma gota, ou seja, você tem aqui a goteira neural e após o fechamento dessa goteira neural, quando essas duas abas aqui se juntarem, né, nós vamos ter o tubo neural. E aqui ele desenvolveu muito bem toda essa questão do intestino primitivo, da ectoderme, da mesoderme, da notocorda, que em nós seres humanos vai sumir, certo? Ela vai desaparecer, ó, como vocês podem ver aqui, ó, residual da notocorda, sumiu a notocorda. Então, gente, foquem nisso também, na questão da neurulação e na questão do desenvolvimento embrionário, certo? Mórula, glástula, neurula. Tudo isso é extremamente essencial para que você possa obter um bom resultado. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou dessa aula, não deixa de se inscrever no canal. Se eu tiver cometido algum erro, também comenta aqui nos comentários para que a gente possa melhorar nos próximos vídeos, certo? Ninguém é perfeito, muito menos eu, que sou cheio de imperfeições. E eu quero mais isso. Eu quero tanto ajudar vocês como ser ajudado. Porque se eu não perceber que eu tenho esses erros, que eu tenho dificuldade, como é que eu vou poder aprimorar? Isso é uma lição tanto para mim como para vocês, tá certo? Então é isso. Falou e fui!